louvado. Amém. Agradeço a Deus esta noite pelo perdão dos meus pecados, conservação da minha alma. Louvo a Deus por esta boa preparação de estar congregado para esta cara irmandade. Trago vos saudações também como congregação e também desejo levar as vossas com a santa paz de Deus. Amém. Em breve palavra, quero glorificar o Senhor, os irmãos numa comunhão, nos lembrar dessa bonita obra que Deus fez na nossa vida, nos dias da nossa mocidade. Por um tempo, nós residíamos no estado de Rondônia e depois retornamos a Curitiba, onde era a nossa cidade natal, debaixo de uma prova material bastante difícil. Meu pai, minha mãe, 4 filhos homens, morávamos de favor numa casa, passávamos muita humilhação, até que o Senhor fez uma grande obra e nos preparou a nossa moradia. E no meio daquele percurso, irmãos, nós ficamos todos desempregados, a aflição bateu muito forte na nossa casa. Eu, sendo o filho mais velho, eu precisava trabalhar para ajudar a minha família. E de sair na grande cidade de Curitiba, distribuindo muitos currículos. Tinha 2º grau completo, não tinha experiência, mas o meu currículo era desprezado. Numa noite de muita angústia, por ver que a porta não se abria, ajoelhei no meu quarto em prantos e choro, e falei com este Deus maravilhoso: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não aguento mais esta prova. A voz meiga do Senhor desceu no meu coração e disse assim: Filho meu, o dia que você ouvir a palavra que fala acerca da viúva pobre e do juiz iníquo, é um sinal que eu vou dar na tua vida, que está perto de eu abrir uma porta pequenina. Não despreza a portinha que eu vou abrir, porque dentro dela eu vou pôr uma chave que te indicará a grande porta que eu já te prometi. Eu louvo o Senhor. Passaram-se alguns dias, novamente nada acontecia, mas um dia, no meio da multidão, voltando de mais um dia decepcionado, andando no centro da cidade, eu ouvi uma voz que disse assim, do meio da multidão: a paz de Deus, meu irmão. E eu respondi amém, e olhei, era um moço da minha comum congregação, e ele dizia: como você está? Eu disse: tudo vai bem. E o emprego? Eu disse: Deus ainda não preparou. E com voz forte ele disse: faz como fez aquela viúva pobre que bateu na porta do juiz iníquo. Ele não temia Deus, não respeitava os homens, mas atendeu a causa dela. Deus encheu meu coração de fé. Saí dando glória e dizia: a portinha vai abrir. Glória a Deus. Terça-feira seguinte fui chamado a uma entrevista, fui aprovado, comecei a trabalhar na portinha. Que felicidade! Ganhava pouquinho, trabalhava bastante, mas era a portinha e eu estava feliz. 3 meses se passaram, um funcionário recém-contratado chegou em mim e disse: moço, por que não prepara um currículo e não leva naquela grande empresa? Ela tem em todo o Brasil, quem sabe você não tem chance de trabalhar lá. Quando ele falou isso, Deus me visitou. Olha a chave na portinha, acreditando na grande porta. Glória ao Senhor. Quando eu cheguei na grande porta, uma fila de quase 30 candidatos, eu perguntei: quantas vagas tem disponível? Alguém dizia: só tem uma vaga e são 3 etapas seletivas, todas eliminatórias. Glorifico a Deus que dos 30 ficou 4 finalistas. Deus me colocou entre os 4 finalistas. Imagina, irmandade, a minha alegria de fazer a disputa de uma vaga de uma grande empresa. Quando eu cheguei no dia do último teste, que eu olhei quem ia disputar comigo, eram 3 mulheres, 3 psicólogos, uma psicóloga, uma assistente. Eram 6 mulheres na sala e só eu de varão. Quando eu vi aquele quadro, a minha fé desfaleceu. Disse: Senhor, cheguei até aqui, mas nessa parte eu não vou conseguir passar. Os testes começaram, eu fiquei perdido no meio delas, e as meninas se deslancharam, e a angústia foi aumentando no meu coração. Mas de repente a psicóloga levanta, pega um vidro transparente, põe 4 papel dentro e anuncia para os candidatos: atenção, candidatos, agora é o teste decisivo para ver quem fica com a vaga nesta empresa. Vocês pegarão por sorteio e terão que convencer a todas nós que estamos aqui a comprar a sua mercadoria. Ali dentro tinha sapato sem sola, colchão de água furado. Era só coisa absurda para testar a capacidade do candidato. Mas de repente ela aponta para mim e diz: Ariel, levanta você primeiro. Eu levantei carregado daquela angústia. Ela balançou o vidro, peguei o papel, pus na mão dela. Ela abriu em segredo, riu para as companheiras e disse: eu quero ver ele conseguir vender isso aqui para nós. E quando ela me devolve o papel que eu leio, estava escrito: um terreno no céu. Glória! O nome do Senhor, glória de Deus, para anunciar na cidade santa das 12 portas de ferro, das ruas de ouro, onde não entra morto, não entra engano, não entra mentira. A minha alma, irmãos, louvo o Senhor.
Senhor. Quando terminou, encerrei, sentei, a glória de Deus me visitava. Quando acabou o teste, a psicóloga me pergunta: você é crente? Pela misericórdia de Deus, então parabéns por esse teste, você foi aprovado. Senhor, a grande porta se abriu e o nome de Deus mais uma vez está sendo glorificado nessa congregação. Louva a Deus por estas obras e maravilhas. Deus seja louvado. Deus seja sempre louvado. Agradeço a Deus de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu ser, pela salvação proposta a mim e a todos, se guardarmos a palavra até o fim. Tchecoslováquia é só o nome, tá, irmão? Meu bisavô, eu sou do Pernambuco, sertão do pé rachado. Quero contar aqui, bem resumido, a obra do perdão, como o Senhor me ensinou o que era perdão, que eu não sabia. Eu tive que perdoar o assassino do meu pai. Perdi meu pai, tinha 4 anos de idade, fui assassinado. Eu sou natural da cidade de Exu. Olha o nome da cidade, nome de um demônio. E as 2 famílias se degladiavam pelo poder político. Meu pai foi assassinado, eu tinha 4 anos, e eu cresci com esse trauma e com essa mágoa no meu coração, e cresci com o intuito de vingança. Eu não conhecia Deus, nunca tinha lido Bíblia, nem feito oração, e aos 17 anos eu já tinha uma primeira arma. Só tirava a arma da minha cintura para tomar banho e para dormir debaixo do travesseiro. E nossa família tentou fazer essa vingança por 3 vezes. A terceira vez eu estava junto, mas Deus guardou e poupou das minhas mãos derramar sangue. Conheci o Evangelho. 2 anos depois, Deus preparou que eu estava fazendo um treinamento de vendas na capital de Alagoas, Maceió. E Deus falou comigo. Me parece, irmãos, que era mais ou menos o tamanho dessa igreja aqui, sem galeria. E eu estava a 800 quilômetros da minha casa, e Deus falou comigo. Eu sei que naquele dia Ele tinha marcado encontros comigo, e acredito que como cada um de nós hoje aqui. Se o que eu ouvi naquela noite, naquela congregação, irmãos, tivesse sido na região que eu moro, eu não acreditaria. Porque Deus falou coisa que só eu e Ele sabia, mas eu iria dizer se fosse próximo a mim que alguém conhecia a minha história. E Deus falou para mim naquela noite, usando o seu servo. Terminou o trabalho, eu tinha ido à pousada, tomei banho, já tinha localizado a congregação, não tinha GPS, era o relatório físico, boca a boca, perguntando onde era a rua. Sentei, fiz a minha oração lá atrás, falei para Deus: Senhor, fala comigo hoje, estou tão longe de casa. E Deus falou. Ele disse assim, irmãos, lá, olhando para o céu, Deus apontava o dedo assim, lá atrás: o teu coração era malvado, era perverso, mas eu troquei teu coração, teu pensamento, e hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: aquele que você queria tirar a vida, vai levar a vida eterna. E isso, irmãos, parecia que o teto da igreja tinha caído sobre mim. Eu não conseguia absorver aquilo, eu não aceitava aquilo, eu não acreditava no que eu estava ouvindo, que Deus estava me tirando do meu lugar para um lugar distante, para que eu não duvidasse. Porque eu dizia o seguinte: quando eu obedeci, eu falava para a minha família, para os amigos, que eu cresci dizendo que ia fazer essa vingança, e eu falava assim: eu perdoo, não vou mais tirar a vida dele não, mas eu não quero nem ver. Quantos de nós falamos isso? E quem fala, irmãos, que perdoa e não quer ver, me desculpe, não perdoa. E era essa grande lição que Deus queria me ensinar. Eu não aceitava. E eu dizia para Deus, irmãos, na minha oração: está errado. Era Ele que tinha que vir se arrastando, me pedir perdão. Ele tirou o meu pai de mim. E não aceitava, irmãos, porque Deus mexeu na minha ferida. Quem sabe Deus hoje aqui fecha a ferida da mágoa, né? Quem sabe Deus cura a igreja hoje. Glória a Deus. Só que, irmãos, no mundo espiritual, quem tem que liberar perdão é quem foi ferido, não é quem feriu. E como foi difícil entender isso, irmãos. Então passei um processo muito ruim, difícil, até que Deus, irmãos, moeu, passei pela agonia e entendi que precisava ir servir a Deus nessa parte.
Comecei a pedir oração na região, até que um ancião da cidade de Salgueiro, próximo a mim, me ligou e perguntou se era verdade aqueles pedidos de orações na região, que eu iria pregar para o assassino do meu pai, e eu falei que sim. Ele falou: irmão, deixa eu ir junto, eu quero contemplar isso. E fomos, irmãos, chegamos àquela cidade. A cidade se chama Riachão das Neves, Bahia, 50 quilômetros de Barreira. E procuramos um crente, não tinha igreja, irmãos, até que conseguimos, por indicação, encontrar um casal de irmãos que congregava na sua própria casa, em reunião, que os irmãos iriam lá levar a palavra de Deus. Aí contamos, e ela falou que conhecia aquela irmã. Decidimos então, irmãos, eles nos levar até aquela casa. Então pedimos para orar. Junto de mim estava um ancião e meu irmão mais velho, que também tinha obedecido depois de mim. Só que, irmãos, eu procurei todas as maneiras de não ir. Eu sonhava e eu fugia. Eu coloquei todas as dificuldades e pedi sinais impossíveis, e Deus fez, irmãos. Meu irmão mesmo, ele tinha uma incredulidade, ele não aceitava no batismo da diversidade de dom de línguas. E eu fui batizado bem novo, de crente, com evidência de novas línguas. Ele falava para mim: o que é que tu sente? E eu falava: meu irmão, eu não sei te explicar, eu só sei que é uma presença, é uma alegria, e eu quero louvar a Deus e sair outra língua. E para te ser sincero, eu não sei nem o que eu falo. E ele olhava para mim assim e falava: acredito não. E aí eu peguei esse gancho e digo: Deus, então já que ele está duvidando, eu sei que tu falou comigo, me dá esse sinal. Batiza ele. Para que pedir? Uma semana Deus batiza meu irmão. Então todos os sinais que eu jogava para Deus, me escondendo, procurando uma tangente para fugir, Deus cumpria como se ele estivesse dizendo: e aí, menino, tu vai agora? Enfim, Deus me cercou e todos os caminhos não teve para onde ir, tivemos que ir. E aí, quando nós contamos para aquele casal na cidade, para ele nos levar, eu pedi para nós orarmos antes. Nos ajoelhamos, e quando nós levantamos da oração, irmãos, que eu olhei para o meu irmão, ele estava da cor dessa parede branca, sem nenhum sangue, pálido. E eu falei: meu Deus, se eu era violento, meu irmão era 4 vezes mais. E eu falei: meu irmão vai matar o homem. Eu digo: ó, você não vai entrar não, você vai ficar lá fora. E aí decidi que o ancião entrasse com aquele casal e eu iria ficar ali atrás da porta. Era uma casinha muito simples, ouvindo e esperando a hora, um ambiente para entrar. E o ancião entrou com o casal para preparar o campo. E assim foi, irmãos. O casal entrou, o ancião, irmãos, fez um arrudeio. Ele contou uma história, irmãos, ali uns 10 minutos, para mim era uma eternidade. Teve um momento que eu falei para Deus ali atrás daquela porta: o que é que eu estou fazendo aqui? Porque o inimigo, irmãos, luta conosco até o final para nós não liberar perdão, para nós guardar mágoa. E isso foi até o último instante. E o inimigo falava para mim que eu não ia conseguir olhar para aquele homem. Enfim, irmãos, guerra espiritual. Mas eu louvo a Deus que teve um momento que o ancião anunciou que nós queríamos fazer uma visita àquele homem. E eu ouvi muito claro, estava atrás da porta, quando o ancião falou assim: ó, quando vocês, o senhor deixa eles virem fazer uma visita ao senhor, porque eles agora são crentes, e eles conseguiram perdoar o senhor, e queria saber se o senhor aceita vir aqui fazer uma visita, falar do amor de Deus, do perdão. Ele disse: quando vocês chegarem lá no Pernambuco, diga a eles que marca um dia que eu espero eles aqui. E aí o ancião nos anunciou, e eu vi que se eu não entrasse naquela hora, eu não ia mais entrar. O ancião disse: não precisa mandar recado não, eles estão aí fora. Falou num tom de alto bem voz para a gente ouvir. E aí quando eu peguei no trinco da porta, irmão, o inimigo ainda falou comigo: matou teu pai lá, você vai morrer na sala da casa dele. E aí eu, segurando o trinco, botei a mão no meu peito e falei: Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue. Tirei o trinco, corri a porta, falei: a paz de Deus esteja nesse lar. Aquele homem, irmãos, do meu lado aqui estava em pé já, paralisado, que ele tinha dito assim, antes de eu empurrar a porta. Quando o irmão falou que nós estávamos lá fora, ele disse: não tenho tempo não. Eu vi uma cadeira arrastando. Ele disse: agora eu vou trabalhar. E aí foi naquela hora do maior conflito.
E aí, irmãos, a mulher dele já veio correndo, para mandar ter uma ideia, a mulher dele, minha tia, irmã da minha mãe, foi uma tragédia de família. Ele, com o cunhado do meu pai, tirou a vida do meu pai. Assim, irmãos, aquela mulher, eu não conhecia a cara da minha mãe, porque eu era criança quando ela foi embora com ele, né, e fez o papel de esposa. Mas ela me abraçava, gritava, e aí eu consegui, devagarzinho, fazendo carinho na cabeça dela. Falei, minha tia, eu vim trazer paz e alegria. Até que ela me soltou, eu estirei a mão para ele, falei, o senhor, está tudo bem? Irmãos, quando eu toquei na mão dele, todos aqueles demônios foram embora. Glória a Deus. Ali foi a minha cura. Glória a Deus. Eu senti paz, ali eu senti a minha libertação, ali eu senti a ferida ser fechada, e a minha alma teve dó da alma dele. E consegui olhar, irmãos, o tanto que o inimigo machuca uma alma. Se eu nunca tirei a vida de alguém, imagina ele que tirou o tanto que não foi massacrado. Enfim, deixamos Bíblia e nada, viemos embora. Para mim a missão estava cumprida. Passou-se 14 anos, numa madrugada o Senhor tirou a minha voz, tapou a minha garganta, irmãos, e eu acordei. Parecia aqueles meninos que as irmãs sabem, como uma criança quando está com asma. Já fiz 3 filhos, sei como é. Irmãos, que coisa horrível. Eu levantei, ainda fui chamar minha esposa, estirei a mão para tocar nela, mas quando nós, irmãos, desenvolvemos a habilidade de perdoar, também junto vem uma sensibilidade. Qualquer coisinha você sente. E aí o Espírito Santo, não, oração. E eu me ajoelhei ali e comecei, irmãos, a abrir as portas da minha consciência. Porque assim, nós podemos enganar qualquer pessoa, menos a nossa própria consciência. Você não engana, porque ela nos acusa quando erramos. E eu me ajoelhei e fui lá na empresa. Eu digo, se eu magoei algum irmão, me mostra aqui. Fiquei lembrando durante a semana o que falamos, o que conversamos. Nada me acusou. Fechei aquela porta, abri na igreja e falei, Senhor, será que eu preguei alguma bobagem, Senhor? Se eu preguei, eu me reconcilio, eu me retrato. Porque, irmão, perfeito só tem isso aqui, ó. Nós estamos passíveis de erro. E para mim uma das maiores virtudes do ser humano é reconhecer seus próprios erros. Aquilo nada me acusou, fechei aquela porta, voltei e falei, meu Deus, estou bem no trabalho, estou bem na igreja, estou bem com a minha esposa, estou bem com meus filhos, porque se não estiver bem em casa, não estaremos bem no caminho. E aí, nada me acusava, e eu fui e aleguei para Deus. Falei, Senhor, nada me acusa, o que tu queres de mim? Eu preguei até com o assassino do meu pai. Quando eu falei isso, o que tu queres de mim? Irmãos, me desceu uma presença assim, espiritual. E eu conheço a voz do Espírito Santo. E o Senhor falou para mim, a obra que Deus começa, Ele termina. Agora você vai batizar o assassino do seu pai. Santo Deus. Irmãos, aí ficou gostoso ali. Eu chorei muito, porque Deus guardou aquilo de mim. Me ocultou aquilo por anos. E aí o Senhor me visitou bastante, chorei, terminou a madrugada, dormi. Quando eu deitei na cama depois da oração, cadê o homem que estava com falta de fôlego? Era apenas Deus, irmãos. Às vezes, quando nós estamos insensíveis à voz de Deus, Ele toca na nossa carne como se acorda, desperta. Foi isso que aconteceu. Eu não estava entendendo. Eu louvo a Deus, irmãos, que no outro dia falei com a minha esposa, no café, que Deus tinha me mandado, e ela falou assim, vai. E aí, quando elas mandam, meu irmão, tem que ir. Louvo a Deus que deu tudo certo. Eu liguei para o ancião de Barreiras, que é que atende lá. Ainda hoje eu não conheço o irmão Joaquim, só por telefone, irmãos. Ele me autorizou a fazer esse batismo especial. Pegamos o tanque, convidei meu irmão mais velho e fomos. Chegamos naquela cidade, irmãos, parecia que ele estava esperando, mas ele estava na porta da casa, assim. Entramos, só que o ambiente foi outro, não foi mais como a primeira vez. E aí eu já entrei perguntando, cadê minha tia? Ele falou, está lá dentro. E quando nós entramos, irmão, minha tia, ela colocou a mão no rosto assim e falou, meu Deus, eu sonhei que chegava 2 pastores e carregava Duda. Nós temos paletó e gravado. Eu falei, não, mas nós viemos carregar ele para Deus mesmo. E aí sentaram no sofá, irmãos, era 11 e pouco da manhã. Eu preguei para esse homem até 3 horas da tarde. Não senti sede, não senti fome. Sabe uma fonte? Quando começa blu, 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 era assim. Não cansava, mas eu preguei tudo que vocês imaginaram.
de Gênesis, Apocalipse, revelação, doutrina, tudo, batismo. Terminou, eu falei, o senhor entendeu porque eu estou aqui? Ele disse, eu entendi. E aí meu irmão fez a pergunta-chave, o senhor quer se batizar? Ele disse, só se for agora. E aí meu irmão já pegou a chave, foi no tanque, ele ajudou a montar comigo o tanque, ele encheu o tanque comigo de água, e aí eu não tinha mais o que ler, irmão. Eu li só um versículozinho que falava de batismo, já ia entregar tudo. Senta aqui, por favor, com medo dele se arrepender. Senta aqui, ele entrou no tanque, sentou, eu me ajoelhei do outro lado, irmão, e aqui, essa foi uma das maiores experiências pessoais que eu tive com Deus. Glória a Deus. E quando eu coloquei a mão na cabeça dele para fazer aquela oração que a irmandade já sabe, no meio da oração, eu estava ouvindo a minha voz, eu estava orando, em voz audível, e eu ouvi Deus falar comigo, e eu conheço a voz de Deus. Naquela hora eu ouvi o Senhor falar assim, essas mãos que queria derramar o sangue dessa alma, está passando a vida eterna. E eu, irmãos, eu vou descer a sepultura com essa cena, com essa imagem, com essa presença. E todas as vezes que eu falo, eu sinto Deus. E, irmãos, eu louvo a Deus que fiz a imersão. Quando subiu, ele estampou um sorriso no rosto. Minha tia já tinha feito um café, sentei com ele, tomei pão de queijo, comi pão de queijo. Do ladinho dele, terminou, saudamos, abracei, saudei com o ósculo santo. O meu inimigo hoje é nosso irmão em Cristo Jesus. Está lá, irmãos, até hoje. Louvo a Deus, porque Deus fez essa grande obra, e eu quero aqui dar um recado a essa igreja, irmãos. Perdoa, viu? Eu tive que ir, busquei todas as saídas, e Deus falou para mim, se você não perdoar, você não entra no céu. É forte isso, irmãos. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Eu não sou aqui super-homem nem melhor que ninguém. Você precisa tratar essa dor sua, você precisa arrancar. Você sabe o que é mágoa? Mágoa é má água, é água suja, que corta. E nós precisamos, irmãos, tratar. Porque isso aqui, esse primeiro órgão que Deus fez, sem existir cabeça, corpo, nada, só o embriãozinho, ele foi feito e se chama coração. Coração representa amor, que foi feito para guardar amor, não para guardar mágoa nem dor. E em nome de Jesus Cristo, igreja, seja curada das mágoas. Se alguém te feriu, libera perdão. Se você feriu, peça perdão. Não vai aceitar, faz tua parte, fica livre. Se desvencilha disso, né? Só existe duas formas, irmão, de nós assinarmos um contrato com Deus, ou com Ele. Liberando perdão, isso foi que Deus me ensinou. Se eu liberasse perdão, eu estaria assinando a procuração para esse aqui, nos dar proteção e não deixar o inimigo tocar em nós. Quem guarda mágoa está automaticamente assinando uma procuração para o inimigo atuar na tua vida. Seja livre em nome do Senhor. Trago saudação da minha esposa, da minha comum congregação, levarei as vossas com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por essa força, Deus seja sempre louvado. Amém.